Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco hoje. Nós vamos falar de um tema muito importante nas nossas vidas. É um tema sobre a obediência. E nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade para obedecer. Então esse texto que Deus nos trouxe aqui, que vai ser muito importante. E nós vemos as pessoas correndo atrás das bênçãos, querendo isso, querendo aquilo, mas a bênção, ela está atrelada à obediência. Então nesse momento nós vamos orar ao nosso Deus, para que Ele venha nos abençoar, que Ele venha fazer entender a palavra dEle para nós. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. É uma palavra que o Senhor trouxe para nós obedecermos. Quero pedir por cada ouvinte, cada filho, cada filha, e que eles, Senhor, obedeçam o que o Senhor vai falar, que nós obedeçamos o que o Senhor vai falar. Porque nós gostamos, Senhor, das bênçãos, mas a obediência parece que nós nos esquecemos. Então, Senhor, através do Espírito Santo, dê-nos um coração obediente para cada um de nós. Abençoa o nosso ouvinte, os teus filhos, a tua igreja na face dessa terra. Senhor, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Ouvinte da palavra de Deus, nós vamos falar de um tema sobre a obediência. É muito importante a obediência. Então, eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai trazer benefícios para nós. Certa vez Jesus Cristo chegou-se a seus discípulos e, ao chamar Filipe, perguntou-lhe: Filipe, onde podemos comprar pão para todas essas pessoas? Depois de Filipe ter recebido uma ordem quanto a uma tarefa impossível, ficou atarantado, sem saber o que fazer. Por isso, reuniu seus irmãos e todos tentaram imaginar um meio de alimentar aquela imensa multidão. Um dos discípulos chegou a Jesus e disse: Mestre, não sabe que estamos no deserto? Não podemos alimentar 5.000 homens e outros tantos milhares de mulheres e crianças. Em seguida chegou-se outro discípulo e disse: Mestre, já passou a hora do jantar, de modo que não deveríamos tentar alimentar esse povo. É insensatez queremos dar-lhes alimento. Outro ainda chegou dizendo: Mestre, precisaríamos de uma fortuna de 200 denários para dar uma pequena porção de comida a cada pessoa. E não temos esse dinheiro. Não se pode sequer pensar nessa tarefa. Outro discípulo disse: a melhor solução é mandar o povo embora, de modo que, indo eles às vilas pelo caminho, cada um possa comprar um pouco de alimento. Todos os discípulos, em vez de obedecer à ordem de Cristo, tentaram arranjar desculpas para sua incapacidade de solucionar uma situação impossível. Mas Jesus discordou de todos eles e, olhando para os discípulos, deu-lhes uma ordem: nada disso é necessário. Vocês é que devem dar-lhe de comer. Jesus lhes deu a ordem e ninguém ousou dizer não. Quando Deus ordena que façamos alguma coisa aparentemente impossível, devemos colocar nossa confiança nele e crer que ele nos ajudará a executar um milagre, a fim de podermos realizar nossa tarefa. Pois é, ouvinte da palavra de Deus, o X da questão está na obediência. Mas a nossa meditação dentro da palavra de Deus vai no livro de Jeremias, no capítulo 42, no versículo 3, nós vamos ler, né? E depois nós vamos ler outros versículos aqui, para nós entrarmos no sentido da palavra. Então, é o livro de Jeremias,
é o Antigo Testamento, tá? No capítulo 42, no versículo 3. Então você presta muita atenção aqui na leitura da palavra. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E agora nós vamos continuar aqui no versículo 4. E disse-lhe Jeremias, o profeta: eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má. A voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Até aqui por enquanto. Pois ouvintes da palavra de Deus, Jeremias estava com o povo de Israel, e o povo de Israel tinha sido invadido pela Babilônia, e eles estavam numa situação muito difícil. Esse povo era o remanescente que tinha ficado lá em Jerusalém, porque a maioria deles tinha sido exilada, tinha sido deportada para a Babilônia. E esse remanescente que ficou lá em Jerusalém, eles estavam em grandes dificuldades. E aconteceu um fato lá em Jerusalém: uns judeus desobedientes mataram os soldados babilônios. E eles ficaram com muito medo do rei da Babilônia voltar novamente e acabar com o restante que ficou em Jerusalém. E esse povo que ficou em Jerusalém, o remanescente, o pouco de gente que restou, eles já tinham em mente voltar para o Egito. Lembra que eles saíram do Egito? Vocês lembram que Deus disse para eles: vocês não voltem nunca mais para o Egito? E então esse povo ele estava com isso em mente. Mas antes deles tomarem essa decisão, eles resolveram consultar o profeta de Deus, que era Jeremias. E aí eles foram consultar. E aí está aqui nesse texto que eu li para vocês, de Jeremias 42, versículo 3. E aí eles foram consultar o homem de Deus, o profeta, como quem vai obedecer. E você às vezes procura conselhos de um homem de Deus, e aí quando você recebe aqueles conselhos, você coloca em prática? Eu tenho visto muitas pessoas que chegam até nós, e as pessoas às vezes chegam até nós com quem querem obedecer a Deus, e nós damos conselhos. E o que eu tenho observado, nós temos observado, é que as pessoas parecem, é incrível, mas eles fazem tudo ao contrário. Tudo ao contrário do que foi ensinado para eles. E aí nós vemos o resultado disso lá na frente. Eu tenho visto pessoas vir consultar, pedir conselho, né? Para que naquele determinado problema, aí você dá todos aqueles conselhos, mostra dentro da palavra. Porque quando nós vamos aconselhar as pessoas, nós gostamos de ir para a palavra, porque é a palavra de Deus que vai trazer o conselho, que o conselho de Deus é o melhor. Então esse povo ele se lembrou que tinha um homem de Deus, Jeremias. E esse profeta, ele não era muito querido lá na terra dele, porque a palavra de Deus era sempre ao contrário do que o povo queria. Inclusive tinha um falso profeta lá, um tal de Ananias, e o povo gostava muito desse Ananias, porque esse Ananias só falava coisas boas. Esse Ananias só profetizava o que eles queriam ouvir. E antes dele ir para o cativeiro, esse Ananias falou: não vai acontecer nada disso.
E o profeta Jeremias falou: vai sim, todo mundo vai para o cativeiro, vocês têm que se entregar para o rei da Babilônia. E o povo não queria isso. E hoje em dia, nos nossos dias, você vê aí os falsos pregadores prometendo para você alguma coisa. Eu me lembro que teve um falso pregador, que uma pessoa, né, numa situação difícil, e ele prometendo para ela: não vai acontecer isso, vai ser assim, vai ser assado, não se preocupa. E claro que essa palavra alegra a pessoa. Quem que não gosta de palavras? Mas ele estava mentindo, ele era um falso profeta. E você vê o resultado, porque o falso profeta, o que ele fala não acontece. Ele traz uma falsa segurança naquele momento, mas não resolve o problema. Então Jeremias todos sabiam que ele era um homem verdadeiro. Todos sabiam que ele era profeta de Deus. Então, ouvinte da palavra, existe o homem de Deus e o falso. Mas o falso ele faz muito sucesso entre as pessoas, porque o falso ele fala aquilo que é gostoso para o ouvido da pessoa. Então o povo sabia que Jeremias era um verdadeiro homem de Deus, e foi. Conforme está aqui no versículo 6, e no versículo 5, diz aqui: nós vamos obedecer, seja ela boa, seja má. Isto é, mesmo que nós não gostamos do tipo de palavra que vai vir, nós vamos obedecer. E aqui no versículo 7, diz assim: e sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. E aí se reuniu todo o povo, a liderança do povo. E o interessante é que o povo já estava com uma resposta dentro do coração de cada um. E às vezes você é a mesma coisa. Às vezes você já está com a sua resposta, com a solução dentro de você. E aí é que mora o perigo. É a mesma coisa quando eu estou fazendo alguma coisa, eu quero que alguém me apoie. Então esse povo, ele estava querendo que Deus apoiasse o desejo do coração deles. E às vezes na nossa vida é assim. E às vezes eu vou para a igreja buscar uma bênção, para Deus cumprir o desejo do meu coração. É aquilo que eu quero. Mas se vier uma resposta que não está de acordo com o que está dentro do meu coração, eu não vou obedecer. E esse povo era rebelde. E eu pergunto para você agora: quantas vezes você já obedeceu os conselhos da palavra de Deus? Se fosse colocar no computador os gráficos da obediência, qual seria a porcentagem de obediência sua? É isso, ouvinte da palavra de Deus, que nós devemos estar atentos. A tua obediência, ela pese mais a favor ou contra você? E a desobediência contra você? É muito perigoso, ouvinte, a desobediência. A desobediência, ela vem atrelada às maldições. A desobediência à palavra é a causa de todos esses males que está assolando a tua vida. E só que as pessoas não querem obedecer, mas elas querem sacrificar. Elas adoram fazer coisas para poder obter a bênção, porque a obediência não está dentro do coração delas. Obedecer a palavra de Deus está longe delas. Elas não vão com aquele coração vazio, puro, para poder entrar a mensagem de Deus, os conselhos de Deus. Mas já tem dentro do coração dela a solução, os desejos delas. Se você é ouvinte da palavra de Deus, se você quer a bênção de Deus, você tem que ir com o coração puro. O que é um coração puro? Você tem que ir com o coração já limpo dos seus desejos que você quer. Por exemplo, você deseja tanto uma coisa, você fala: eu vou buscar os conselhos da palavra de Deus. Esse desejo que eu quero, ele não faz mais parte de mim. Se Deus falar o contrário,
Eu vou querer fazer o que Deus vai mandar. Se você for com esse tipo de coração, você pode ter certeza que você vai se dar muito bem. Então, continuando aqui, nós vamos tirar exemplo desse povo. E aí Jeremias trouxe aqui a resposta de Deus. Está aqui no versículo 10 do capítulo 42. Vamos ver aqui, vamos ler para você entender. Então trouxe aqui a resposta. Se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificarei, e não vos derrubarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque eu estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedeceremos à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito, e entrardes para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito, e a fome que vós receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puseram os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá habitarem. Morrerão à espada, e de fome e de peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Está vendo, ouvinte da palavra de Deus? Está vendo? E hoje as pessoas, eles ficam pagando caro nas igrejas. Eles ficam investindo muito dinheiro para receber essas bênçãos de Deus. E Deus não quer isso, meu amigo, ouvinte da palavra. Deus quer única e exclusivamente a obediência. Mas os espertalhões, os lobos, os falsos, eles estão aí. Porque eles sabem que você não quer obedecer. Eles sabem que você é desobediente. Eles sabem que você paga qualquer coisa para você obter a bênção de Deus. Por isso que você tem que fazer isso, fazer aquilo, levar água, levar pano, levar camisa, levar foto. É tanta coisa para você obter a bênção de Deus. Que se for enumerar aqui, se for colocar a lista, você tem que sair com uma sacola muito grande de tantas coisas que você tem que levar. Mas a palavra de Deus é muito clara. A obediência, ela já vem junto com a bênção. Nós temos experiência disso. Nós não fazemos nada. Essas campanhas que tem por aí, nós nunca fizemos e nem vamos fazer, porque nós cremos num Deus que Ele age na nossa vida através da obediência. Vamos ver o que diz a palavra de Deus para você entender melhor. Vamos lá para a palavra de Deus então, para você ficar bem esclarecido. Anote esses textos, os versículos, os livros da Bíblia. Olha o que diz aqui no livro de 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse, isso aqui é a palavra de Deus: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Está vendo? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Você pode ler esse texto em 1 Samuel 15:22. Você que anda nas igrejas aí, o pastor lá bem dissimuladamente enrolando você. Não é um contato, é um ponto de fé. Mentira. Você está sacrificando de outra forma. Você está fazendo sacrifício de outra maneira. Antigamente era holocausto, você tinha que matar algum animal. Hoje não, hoje eles mandam vocês, é o seu dinheiro que eles arrancam de você. Sempre tem um envelope lá para você sacrificar. Mas você não obedece. Você não quer obedecer a palavra de Deus.
Eles nem ensinam lá para você como você deve obedecer. Você já percebeu que quando você chega nesse tipo de pregadores, eles nunca instruem você no teu problema? Você chega com um problema muito sério lá. Eles não abrem a Bíblia para você. Já percebeu isso? Eles não têm instrução. Primeira coisa que eles vão falar para você é: fizeram uma macumba. Ah, tem olho gordo em cima de você. Ah, tem um demônio na sua vida. Então você vai ter que fazer 7 dias, trazer o envelope. Mas eles não abrem a palavra de Deus para te dar a instrução para você obedecer. Aí a bênção vem. Porque eles são lobos devoradores, são falsos pregadores. Eles querem enricar na sua custa e você nem percebe isso. Porque você não quer conhecer a palavra de Deus. Pode observar, uma grande maioria desses pregadores de hoje em dia, se você chegar com um problema lá, eles não sabem como te instruir dentro da palavra. Eles nem sabem aonde vai encontrar o texto para você obedecer naquele problema que você está. Está entendendo, ouvinte da palavra de Deus? Eu espero que você não seja mais nenhum surdo para que não possa entender essa palavra. Porque hoje em dia, eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu estava numa situação muito difícil, angustiado, e fui num pastor. Esse pastor, quando eu cheguei lá, falei o meu problema. Ele, como ele era de uma outra denominação, daquelas diferentes dessas aqui, ele não teve coragem de me falar nada. Falou: irmão, realmente o teu problema é grave. E eu saí pior do que eu entrei. Mas vamos supor, se fosse hoje, nessas igrejas, eu fosse falar com o pastor, eu até sei o que ele iria me dizer. Olha, é o seguinte, tem um mal na sua vida que é um demônio. Você vai ter que vir aqui 7 semanas ou 7 dias. Você vai pegar um envelope, vai pôr uma quantia de X, que eles até falam o valor. E aí esse mal todo na sua vida, a bênção vai vir. Era assim que eles iam me falar. Mas eles não teriam coragem, porque eles são falsos, de pegar a palavra de Deus, falar: irmão, o teu problema é esse? O texto para o teu problema é esse. Eu vou ler para você e vou te dar a instrução e você vai obedecer. E você obedecendo, vai vir a bênção nesse problema. Eles não fazem isso. Porque eles, em primeiro lugar, eles não têm conhecimento da palavra. Eles lê, mas nunca chega ao conhecimento. Vamos para um texto para você ver como é verdade o que eu estou falando? Está em 2 Timóteo 3,7. Eu vou ler para você. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Está lá em 2 Timóteo 3,7. Você pode ler. Olha aqui. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque esses homens, eles são pegados a laço. Pode ver, são jovens inexperientes. Nunca foram experimentados. Porque eles têm um talento ali, já põe eles lá em cima para pregar. Note bem, a maioria são todos jovens. Um jovem que nunca está começando a vida agora, não foi experimentado. Já entra na igreja, já coloca lá porque eles querem ganhar dinheiro em cima dele. E o coitado, ele se converte lá e aí eles fazem 2 vezes filho do inferno. Essas igrejas têm essa capacidade de fazer isso. Então, ouvinte da palavra de Deus, você tem que tomar muito cuidado mesmo. E nós estamos aqui trazendo verdadeiramente a palavra de Deus. Se você for uma pessoa que observa, que gosta de observar, você pode notar que todas as nossas pregações, nós citamos a palavra de Deus. Nós pegamos os textos da palavra e deixamos muito bem claro para você. Dê uma olhada nesses pregadores que estão por aí. Lá alguma vez eles pegam algum texto fora de contexto. Mas se você for uma pessoa inteligente, você tiver um pouco de raciocínio,
pode ver que eles abrem aquele parênteses, fala daquele texto, mas embutido dentro daquelas conversas está envolvido dinheiro, está envolvido sacrifício, holocausto. E normalmente o teu sacrifício, o teu holocausto, ele está mirando, está visando o dinheiro. Mas Deus levantou nós, não só nós, como outros, mas é raridade, né? Para abrir o teu olho. E se você estiver ouvindo, quem quer que esteja ouvindo, a nossa igreja tem um grande número de pessoas que, graças a Deus, estão firmados na verdade. A nossa igreja é uma igreja que não tem placa. A nossa igreja é uma igreja que não tem nome, mas ela é bem conhecida no céu. Ela é a igreja de Jesus. Porque aqui na terra você tem tanta placa de igreja que os homens colocam. E você observe, eles pregam a placa da igreja. Vem aqui na minha igreja tal, que você vai ter a bênção. Você não vê eles anunciar Jesus. Você não vê eles falar do amor de Cristo, da salvação. Essa é a diferença nossa com eles. E naquele grande dia você vai ver, se você estiver fazendo parte da nossa igreja, se você estiver comungando a mesma fé que nós, a fé genuinamente bíblica, que foi passado pelos apóstolos e profetas para nós, aí você faz parte da nossa igreja. Essa igreja ninguém manda nela. Essa igreja ela tem um cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Ela é o pastor sobre tudo. Nós temos um ministério de pastorear. Nós não somos nem pastores. Nós temos um ministério de pastorear. O que é isso? De cuidar. Todos os dias nós estamos aqui cuidando da sua alma, cuidando das ovelhas, aconselhando. Nós damos o nosso número de telefone para as pessoas entrarem em contato, tirar dúvida, pedir oração, que é no 8546-7039 e o 8909-3902 também. E nós estamos aqui pastoreando, cuidando da sua vida espiritual. Nós não pedimos nada para você. Nós não mandamos você fazer sacrifício. Nós só mandamos você obedecer a palavra de Deus. Você obedecer a palavra de Deus, você já está com a bênção. Não precisa eu ficar inventando moda para você. Não precisa eu estar falando, deposita uma quantia na conta nossa para nós pregarmos o Evangelho. Nós não pedimos nada disso. Você pode observar nossas pregações, nunca, porque nós trabalhamos. Deus deu um emprego nosso, para nós ganhar o nosso dinheirinho, a nossa sobrevivência. E nós estamos contentes com isso. E nós estamos contentes também com a porção que Deus nos dá. Nós não somos ambiciosos. Nós seguimos a palavra. Que a palavra de Deus diz para nós nos contentarmos com as coisas simples. A palavra de Deus diz para nós nos contentarmos com o que nós temos. E nós estamos contentes. E Deus tem nos abençoado grandemente. A maior bênção de Deus é nós falarmos do amor de Cristo, de ter o tesouro que é Jesus. Por isso nós ensinamos você. Nós temos CDs gravados de pregações. Você tem que ler a palavra de Deus, mas pode ouvir os CDs que lá vai deixar claro o que é lido. E quando você for ler uma próxima vez, você já vai, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Me lembrei que o irmão Zaqueu, o pregador Zaqueu, como você quiser chamar, você se sente bem à vontade. Ele explicou, agora estou entendendo. E nós distribuímos o nosso CD de graça. De graça, você não vai pagar nada, é só você ligar e retirar conosco. Você pode fazer isso para você crescer na sua vida espiritual. Porque nós não queremos os teus bens, nós não precisamos dos teus bens. Nós queremos que você cresça conosco. Nós somos irmãos. E os irmãos querem bem uns aos outros. Nós queremos nos encontrar lá no céu, na eternidade. E quem mantém nós é Deus. Porque Deus que nos alistou para essa luta, para trazer a mensagem do Evangelho.
Por isso que nós somos felizes. Então, ouvinte da palavra de Deus, hoje nós estamos falando sobre a obediência. A obediência. A obediência, você não precisa fazer mais nada. É só obedecer. Você precisa levar até as últimas consequências tudo que Deus falou à sua vida. Tá vendo? No alfabeto começa com A. Interessante, ó. O nosso alfabeto começa com A, B, C. O de Deus começa com obedecer. Obedecer. Interessante isso, né, ouvinte da palavra de Deus? Eu vou repetir. O nosso alfabeto começa com A, B, C. O de Deus começa com obedecer. Entendeu? Certa vez, um crente chegou em casa no domingo, mais cedo do que de costume. Uma pessoa da casa surpreendeu-se e perguntou: já acabou o culto? E o crente, lembrando da mensagem ouvida na igreja, respondeu: agora é que vai começar. Isto é, ele ouviu a mensagem da palavra de Deus. Ele recebeu a instrução lá na igreja, na reunião que ele foi. E aí o culto verdadeiro ia começar depois que ele saísse de lá. Por quê? Porque ele ia obedecer. Por isso que ele diz sabiamente: agora que vai começar. Entendeu, ouvinte da palavra de Deus? Se nós fizéssemos isso com as nossas vidas, quando nós saíssemos das nossas reuniões das igrejas, nas igrejas, né? Que verdadeiramente ia começar o nosso culto a Deus, o nosso culto racional. Porque na verdade, começa lá uma reunião e termina lá. Lá nós somos uma pessoa. Aqui fora nós somos outra pessoa. Vocês já perceberam isso? Eu já percebi isso. Em muitas pessoas. E eu procuro, de verdade, continuar o nosso culto fora, na obediência. Porque nós entendemos a palavra de Deus. E você também tem que entender. O problema, ouvinte da palavra de Deus, você já viu aquele palavreado que eles dizem assim: nossa, o culto foi uma bênção. É, foi uma bênção. Mas depois, quando eles voltam para casa, será que continua uma bênção? É isso que eu quero que você entenda, ouvinte da palavra. Foi uma bênção. Por exemplo, talvez você esteja falando aí: essa pregação, essa palavra de Deus é uma bênção. Glória a Deus. Que é Deus que está falando. Nós temos certeza disso. Mas eu quero ver depois no seu dia a dia, se você ou as pessoas podem dizer assim: nossa, você é uma bênção. Você é uma extensão daquela palavra que foi pregada. Então, você tem que pensar nessas coisas. Você é inteligente. Deus te deu inteligência. Oxalá, ouvinte da palavra de Deus, que esse culto aqui nosso permanecesse na sua vida diariamente. Que a extensão desse culto aqui permanecesse até o último dia seu neste mundo, na obediência. Porque você está recebendo a instrução da palavra. Você está recebendo uma ordem de Deus. Uma ordem para obedecer. Uma ordem para cumprir o ide de Jesus. Ide e obedecei. Fazer isso que eu estou mandando. Mas muitos de nós, quando for amanhã, ele já esqueceu completamente a ordem de Deus para a vida de cada um. Parece que os cuidados desse mundo, as coisas desse mundo, desvia totalmente. Por isso que é importante, ouvinte da palavra de Deus, pegue esses textos, copie ele, põe na geladeira para você lembrar da mensagem. É você praticar. E muitos que ouvem o programa, ouvem essa mensagem de Deus, não é daqui 15 dias ele não se lembra mais da mensagem.
porque ele ouviu, mas não ouviu. Não penetrou no coração dele. Não conseguiu atingir aquele objetivo, por quê? Porque ele já tinha coisas lá dentro do coração que não cobre mais a palavra. Porque ele não quis tirar aquela coisa que tinha dentro do coração, aquelas vontades, aquelas coisas mais importantes, entre aspas, né? Pois é, ouvinte. E nós vamos voltar aqui para o livro de Jeremias para vermos o que aconteceu. O que aconteceu com esse povo? Aí Deus disse para eles, né? Que ia acontecer tudo aquilo, ia morrer a espada. E vamos ver a mudança de comportamento do povo. E vamos ver se você muda de comportamento quando você se depara com uma situação que precisa obedecer. Muitos de nós, quando aparece uma situação, a obediência nós joga ela para trás de nós. Nós preferimos confiar em nós mesmos. Nós preferimos confiar naquilo que nós planejamos. E aí nós vamos entrar num outro texto muito importante da palavra de Deus. Eu quero ler que você entra nesse texto, que esse texto, ele é muitas das vezes explicado errado. É muito das vezes explicado errado. Mas agora você vai ter a oportunidade de entender esse texto. Vamos lá. É Jeremias, no livro de Jeremias mesmo, no capítulo 17 e no versículo 5. Você vai entender. Eu vou explicar esse texto para você. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Eu vou ler de novo porque esse texto é muito importante. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aqui está dizendo, ouvinte da palavra de Deus, o que é confiar no homem? Não é você ficar desconfiando de todo mundo, não é verdade. Porque se fosse assim, Deus não queria que você tivesse amizade com ninguém. Deus, o próprio Jesus, tinha um amigo que o traiu. Ele poderia viver com a pulga de trás da orelha 24 horas. Não é isso. Está aqui, o próprio texto vai ensinar. Sabe como nós descobrimos aqui? Aqui no fim do versículo: e aparta o seu coração do Senhor. Quer dizer, ele está confiando no que ele planejou. Maldito, está confiando nele, no homem. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço. Quer dizer, ele está fazendo dele mesmo o braço forte dele. Por quê? O coração dele, as vontades dele não está no Senhor. É isso que esse texto quer dizer. Eu tenho visto pessoas pegar esse texto aqui e explicar errado. E pegou a moda. Qualquer coisinha as pessoas dizem: maldito o homem confia no homem. Não é isso. Também serve para você também confiar mais numa pessoa do que em Deus. Você está confiando no homem. Está entendendo, ouvinte? Porque se você pegar esse texto fora do contexto, você vai viver eternamente desconfiando das pessoas. Você nunca vai acreditar em ninguém, nem que nesse que está falando a palavra para você. Mas eu estou te explicando, hoje Deus está te explicando. Tudo aquilo que você coloca a tua confiança mais do que a Deus, você está confiando no homem. Você entendeu? E aquele povo, ele já tinha uma confiança neles, no plano deles, que eles iriam voltar para o Egito. Que eles queriam voltar para o Egito. Mas eles queriam o aval de Deus para isso. Eles queriam o aval de Deus. Você entendeu, ouvinte da palavra de Deus? Eles queriam que Deus confirmasse a vontade deles, mas eles não queriam fazer a vontade de Deus.
E muitas vezes nós fazemos isso. O nosso nariz aponta para uma direção e nós seguimos. O coração aponta para um lado e nós seguimos. Então, ouvinte da palavra, você tem que obedecer. Olha que diz aqui no livro de Jeremias, no versículo 9, e no capítulo 9, e no versículo 12, eu vou ler para vocês e vou explicar esse texto para você ter bastante luz na sua vida, para que essa pregação, esse culto, ele não termine, porque daqui a alguns minutos nós vamos encerrar a palavra, mas ele tem que continuar na tua vida, tem que dar continuidade, tem que dar prosseguimento, ele tem que fazer efeito na tua vida, porque a palavra de Deus é bênção, a palavra de Deus é vida. Então vamos ler aqui em Jeremias 9, no versículo 12. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto sem que ninguém passe por ela? Deus está dizendo aqui, ó, quem é sábio que entenda o que eu estou falando? E quem falou a boca do Senhor para que possa anunciar? Nós estamos anunciando para você. E aí vai dizendo aqui, por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto sem que ninguém passa por ela? Como é que está a tua vida? Tua vida está como aquele deserto queimado? Então nós vamos, aí Deus dá a resposta aqui, no versículo 13. E disse o Senhor, porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que darei de comer losna. Losna é um negócio amargo. A este povo lhe darei a beber água de fel. Alguém sabe o que é fel? Você deve saber. Fel é uma coisa que não dá para descer, não. Então, ouvinte da palavra de Deus, você tem que obedecer. Você está correndo atrás dessas igrejas, fazendo campanha, você está fora da palavra de Deus. Você está irritando a Deus. Não pense que a bênção vai vir, que não vem. Você está sendo enganado. E o povo naqueles dias lá de Jeremias, nós vamos ver o povo. O povo estava numa idolatria tremenda, servindo a outros deuses, como às vezes você faz. Você pega, começa a fazer coisas que não está na Bíblia, você está idolatrando o que o pastor manda. A Bíblia nunca mandou você levar um litro com água e botar não sei aonde, não tem isso na Bíblia. A Bíblia nunca mandou você pegar a toalhinha e colocar nisso. Eles pegam aquele texto de Paulo, e como se fosse Paulo que entregava. Leia lá o texto, seja inteligente. Não, Paulo nunca entregou toalhinha. Mas tem toalhinha? Dizem que o povo pegava os lenços de Paulo, mas não dizia que Paulo distribuía. E nem tem mandamento na Bíblia sobre isso. E aí vamos ver aqui o povo falando aqui que ele estava sendo abençoado quando ele estava sem Deus. Vamos ver aqui. Olha aqui no livro de Jeremias, no capítulo 44. Olha o povo maligno. Olha o povo maligno que fazia as coisas fora da palavra e ainda dizia assim, no versículo 44, no capítulo 44, no versículo 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para a adorar e oferecer-lhes libações sem nossos maridos? Então ele estava dizendo assim, olha, quando nós estávamos idolatrando, as coisas parece que ia bem. Mesma coisa com você aí.
Talvez você está fazendo coisa fora da vontade de Deus e parece que está indo tudo bem, mas não está. Ah, mas eu levei lá uma foto não sei de quem e deu certo. Vai nessa. Ah, mas eu levei 1 litro de água e deu certo. Ah, eu peguei o sal, eu peguei toalhinha, eu peguei isso, peguei aquilo. Eu recebi a bênção. Olha aqui, você está encaixado nesse texto aqui. Mas vamos fazer a leitura, continuar a leitura. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe veio ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto e em maldição, sem habitantes como hoje se vê. Porque queimaste incenso, e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecesse à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sucedeu esse mal, como se vê nesse dia. Deus está dizendo assim, olha, vocês ficaram aí, parece que as coisas estavam indo bem, mas Deus se lembrou disso. Talvez é com você. Você não toma cuidado com as coisas de Deus, você é enganado pelos falsos. Você fica levando as coisas que Deus não manda. Deus quer que você só adore Ele em espírito, em verdade. Aprenda isso. Aprenda a obedecer a palavra. Pare de ficar carregando essas coisas para dentro dos ajuntamentos de vocês. Porque vai vir a ira de Deus sobre vocês. Com toda certeza Deus vai se lembrar. Como Deus se lembrou aqui. E aí, esse povo, hoje em dia não é diferente, é maligno. Eles vivem de resultado. Por isso que o diabo engana eles. Ah, mas eu fiz isso e deu certo. Vai nessa. Vai. Você pensa que está dando certo, você está sendo enganado. Pensa que isso é bênção? Não é. Não é bênção. Isso aí vai ser tirado de você. E Deus vai se lembrar de tudo isso. Então, ouvinte da palavra de Deus, tome muito cuidado. Seja uma pessoa sábia. Entenda a palavra de Deus. E Deus está te mostrando hoje. Deus está te mostrando o caminho da bênção. O caminho da bênção é a obediência. Só isso. Ele não quer o seu sacrifício. Ele não quer arrancar nada de você, Ele quer dar. Mas você tem prazer nessas coisas. Você tem prazer em sacrificar por causa do teu coração. Olha o que diz aqui no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. E a rola, e o grou, e a andorinha observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Está vendo? Que sabedoria tem esses pregadores de hoje em dia? Eu pergunto para você. E aqui vai continuando. Portanto, darei suas mulheres a outros e aos seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Hoje mudou, né? Hoje está dizendo, é vitória na sua vida. Deus vai te fazer isso, fazer aquilo. Enquanto a tua ferida ainda não foi cuidado, a ferida da tua alma, que é o pecado, que é a falta de obediência, e fica falando, é vitória, meu irmão, Deus vai te fazer isso, vai fazer aquilo, tudo mentira. Você está com chagas podres na tua alma, você está cheirando mal diante de Deus, mas Ele está dizendo, vitória, paz, paz, como faziam os antigos falsos profetas. Mas você hoje, por essa palavra, você está sendo muito bem instruído. Você só vai ser enganado se você quiser mesmo, se você for maligno, filho
do acusador. Então, mas nós temos a nossa igreja. Oxalá você faça parte dessa igreja maravilhosa. Oxalá você faz parte dessa igreja abençoada. Nós estávamos falando com algumas pessoas, com uma pessoa, nós dizendo, olha, nós somos um povo abençoadíssimo de Deus. Nós somos uma igreja que nada nos atinge. Nós somos o verdadeiro povo de Deus. Nós não ficamos correndo atrás dessas coisas, que isso não vale nada para nós. Nós não dependemos dessas coisas. A nossa dependência está única e exclusivamente em Deus, através de Jesus Cristo. A nossa dependência só está em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Por isso que nós somos ricos, abençoados. E o mundo não consegue entender isso. O mundo não consegue pôr na mente por que nós somos assim. Porque nós temos a pérola de grande valor. Que nós temos aquele tesouro escondido. Que são poucos que têm. São poucas pessoas que conseguem descobrir essa pérola de grande valor. Que vai e vende tudo, larga tudo. Nós largamos tudo. Nós largamos tudo para nós termos essa pérola de grande valor. Vamos para a palavra de Deus para ver essa pérola? Vamos para o livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44. Mateus 13, capítulo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aí Jesus fala outra parábola sobre a comparação do reino, no 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Está vendo, ouvinte? Todas as vezes que Deus fala em respeito ao reino dele, Ele diz que nós devemos nos desprender de tudo. E nós encontramos a pérola de grande valor. Por isso que nós abrimos mão desse mundo. Por isso que nós não ficamos correndo igual vocês ficam, muitos. Fica aí essas pessoas correndo atrás de coisas sem valor que vai perecer. Nós não corremos não. Quando Deus quer dar alguma coisa para nós, Ele dá de bom grado. Vem na nossa mão, sem nós corrermos atrás. Nós temos sido abençoados, sem nós pedirmos. Porque nós descobrimos uma pérola de grande valor. Então, ouvinte da palavra de Deus, a pérola de grande valor, você só vai encontrar ela através da ferramenta da obediência. Quando você usar essa ferramenta, você encontrou a pérola de grande valor. Então, nesse momento, nós vamos orar pela tua vida, vamos orar por você. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos conselhos, Senhor. E hoje o Senhor falou sobre a obediência, que hoje está em desuso no meio da tua igreja. O povo está se tornando rebelde, cada um buscando o seu próprio interesse. Mas hoje, por essa palavra, Senhor, que esse culto que se iniciou agora, algum tempo atrás, ele não vai terminar. Ele vai continuar na vida das pessoas, até aquele último dia o qual o Senhor vai nos buscar. Até aquele último dia, quando nós temos o grande encontro. E aí nós vamos, Senhor, chegar através da obediência à tua palavra. Oxalá, Senhor, que todos nós que estamos ouvindo essa palavra, vamos usar a ferramenta da obediência, que é isso que o Senhor quer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ouvinte da palavra, eu sou o pregador Zaqueu e aqui termina a nossa parte. Mas o nosso culto continua. A nossa igreja viva continua. Continua através da sua vida, das suas atitudes após o término de você ouvir pelas ondas do rádio, pelo CD, pela internet. O culto nosso ainda continua. Pense nisso. Então que a graça de Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o Israel de Deus, que é o povo de Deus. Então você, ouvinte,
Que Deus possa te abençoar você abundantemente. Neste mundo de ilusão não há felicidade. Abre, pois, teu coração a Cristo, eterna verdade. Pela porta bater, vida quer te conceder, de ninguém as pode ter. Queres felicidade? Crê no Senhor Jesus, que por ti desceu do céu, como Cordeiro de Deus. Cristo padecer, dando a própria vida, pela morte que sofreu. Graça te é concedida, por ti ele agonizou. Sua vida não poupou. Cristo, Cordeiro de Deus. Queres felicidade? Crê no Senhor Jesus, que por ti desceu do céu. Cordeiro de Deus, sem a luz e sem a paz, andas no mundo aflito. Cristo muito feliz te faz. Venha a Ele contrito, vem sim, vem ao bom Jesus, receber a sua luz, que a glória te conduz. Venha o Cordeiro de Deus. Que por ti desceu do céu, Cordeiro de Deus.
Jesus é meu vero amigo, que jamais me deixará. Em meio de todo perigo, sua mão me livrará. O meu vero amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que ofereça graça tal, nem a vida eternal. Amigo fiel e bondoso, em Jesus eu encontrei. Em seu doce amor glorioso, sempre me deleitarei. O meu vero amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que ofereça graça tal, nem a vida eternal.